Evangelho segundo Tomé, Logia 69b, Busca espiritual. Interpretação do espiritualismo ecumênico universal. Felizes os que têm fome, porque o seu ventre será preenchido com o que desejam. Felizes os que têm fome. Na Logia 68, Jesus nos falou como alcançar a felicidade universal nos atos físicos. E na Logia 69, como alcançá-la nos atos espirituais. Nas duas logias, entretanto, sempre se referiu a atos praticados pelos outros. Neste ensinamento, o Mestre nos fala como alcançar este mesmo sentimento em acontecimentos que não possuem um causador aparente. Nas duas logias anteriores, Jesus nos ensinou a reagir aos atos praticados por outros, mas nesta ele nos ensina como reagir conosco mesmos. A carência de nutrientes materiais, fome, é um destes acontecimentos. Aparentemente não existe um causador para a situação de penúria que leva um ser humano a passar fome. Entretanto, não existe efeito sem causa. Por isto, a fome tem que ser causada por alguém ou por alguma coisa ou situação. O ser humano, aquele que não reconhece Deus como a causa primária das coisas, busca outras origens para o seu estado. Acusa o governo pela situação econômica, aquele que lhe tirou as posses, a sociedade que não é caridosa, uma fatalidade, o destino, etc. Muitas são as origens, mas todas elas são materiais. Quando aprendemos que Deus é a causa primária das coisas, temos que entender que não cai uma folha de uma árvore sem que Ele faça cair. Desta forma, a fome, como todas as situações da vida, é causada por Ele. Deus não faz qualquer um passar fome, pois é justo e amoroso. Assim, só passa fome quem precisa e merece desta situação para alcançar a sua evolução espiritual. Todas as situações da vida são provas que visam a melhoria espiritual. Deus não faz isso porque quer ou escolhe determinado espírito para passar por uma ou outra situação, mas dá a cada um o que precisa e merece. As situações de uma vida são geradas por Deus, mas seguem o destino traçado e pedido pelo próprio Espírito antes da encarnação. A fatalidade não existe senão pela escolha que fez o Espírito em si encarnado de suportar tal ou tal prova. Escolhendo, ele faz uma espécie de destino que é a consequência mesma da posição em que se encontra. Livro dos Espíritos, pergunta 851. Cabe ao espírito a escolha moral de como suportar tal prova, ou seja, passar pela fome utilizando a felicidade, entendendo a sua finalidade, ou de acusá-la de ser fruto de uma maldade alheia. Nos dois casos, porém, ele terá que passar pela fome, pois isto é o melhor para ele. Vencer a prova é reagir com amor universal à fome, porque seu ventre será preenchido com o que desejam. Não estamos aqui pregando a inércia na vida material. A lei de Deus afirma que todos devem trabalhar para merecer receber algo em troca. O trabalho é uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Livro dos Espíritos, pergunta 676. Nota: como inteligência, na citação de Kardec, entenda-se o próprio espírito. Sendo assim, o ser humano que se encontra em situação de penúria precisa trabalhar para ganhar o seu sustento. No entanto, este trabalho não é apenas material.
Pergunta 675. Não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Livro dos Espíritos. Existe, portanto, um trabalho físico e outro espiritual em cada atividade da vida humana. Por isto, muitas vezes, o ser humano está empregado, mas passa por situações de necessidades, fome. Não é apenas o trabalho físico que determina a situação da vida do ser humano, mas, principalmente, o trabalho espiritual que realiza. O trabalho espiritual é sempre reagir com amor universal aos acontecimentos da vida material. Aquele que sofre porque está com fome não realiza este trabalho espiritual e por isso não recebe o alimento, mesmo que exerça trabalhos físicos. Para que Deus forneça o alimento na vida de cada um, é preciso que o espírito passe pela fome com felicidade universal, entendendo que aquela situação é perfeita, pois será ela que o levará a elevar-se. Deus não satisfaz os desejos humanos, alimento, mas dá a cada um o necessário para que evolua. Enquanto o espírito não compreender esta verdade universal e sofrer acusando o mundo de injusto, não receberá o seu alimento. Aquele que conseguir executar o seu trabalho espiritual receberá de Deus o alimento material, pois terá vencido sua prova e não mais necessitará daquela situação. Além do trabalho espiritual, o ser humano precisa do trabalho material. Portanto, não adianta ao espírito ficar sentado chorando de fome, precisa buscá-lo. A humildade de pedir esmolas para aqueles que não têm atributos que possam gerar outra forma de trabalho é uma vitória para o espírito. São os dois trabalhos, espiritual e material, conjugados que podem dar ao espírito o fim da sua prova. De nada adianta apenas um deles. Não procurar ajuda não garante o fim da prova. Jesus nos ensinou que o espírito precisa pedir para receber, bater para que a porta se abra. O trabalho material, no entanto, muitas vezes não é na forma que o espírito deseja. Existem muitos que por soberba e altivez passam fome, mas não procuram trabalhos considerados por ele como inferiores à sua capacidade, ou não aceitam o auxílio dos outros. Para que a prova seja vencida em toda a sua totalidade, o espírito precisa ser feliz sempre, não importando as condições existentes.